vezes que eu fui solicitado para orar, eu falei, não, mas para quem que o senhor foi pedir para orar essa hora? Eu não tinha sentimento nenhum para orar, mas o irmão que estava do meu lado estava ansioso para orar, mas não foi solicitado. Então, irmãos, nós somos sacerdotes, é o que está escrito na Bíblia, está vendo? Hoje no Brasil, criaram agora, sabe o quê? Um grupo especial chamado Levitas. Irmão, Levita no Velho Testamento, ele só podia ficar no ato exterior. Ele não podia entrar no lugar santo, onde tinha a mesa com os pães, o altar de incenso de ouro e o candeeiro de ouro. Ele não podia entrar lá dentro. Mas agora a palavra de Deus diz que Cristo, com seu sangue, que nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Não vou querer ser levita, irmão. Foi fez exatamente o pecado Coré, Datã e Abiram. O Coré queria ser sacerdote, ele era levita. E aí criamos agora um grupo especial, que é o grupo que louva o Senhor. Não existe isso. Na igreja todos louvam, todos são sacerdotes, todos podem cantar afinado, desafinado. Às vezes o desafinado canta muito, o Senhor escuta muito mais. Já me ouviram contar a história do irmão que tinha voz de trombone? Cantava que era uma brincadeira, só que ele cantava desafinado, ele não sabia o que era tom. Para ele, as notas musicais não eram 7, acho que eram 40, 42. Ele tinha tons e semitons, bemol e sustenido e mais algumas coisas lá. E aí o irmão que ensaiava o coral da igreja, quando ensaiava tudo bonitinho, quando chegava o domingo e ia cantar, o irmão soltava o trombone dele, tampava todo mundo, E o coral é tudo bonitinho, baixo, tenor, não sei o que, E aí então um dia o irmão não aguentou mais, pastor, por favor, chama o trombone aí, misericórdia, fala com ele para sentar lá no último banco, quando ele cantar e virar a boca para a janela. Igrejinha lá no interior, pequenininha, janela tudo baixinho e tal. Foi lá, falou com o irmão, ele era muito espiritual. Não, pastor, tudo bem, não tem problema não. Foi, irmão, coopera aí com ele, você canta muito forte e tal. Nem falou que era desafinado, E aí o irmão chegava ali na janela e cantava, e soltava a voz mesmo. Mas um dia Deus preparou um quadro pro que ensaiava, E de longe ele vinha andando lá pelos caminhos na mata, até chegar lá na congregação. Aí de longe ele ouviu, falei, olha o trombone lá, de longe, Está soprando, ele está obedecendo, eu estou meio atrasado, ele está na janela. E aí à medida que ele foi chegando, irmão, então ali o irmão estava na janela, cantando mesmo para fora. Aí quando ele chegou bem pertinho, então ele viu que as lágrimas estavam descendo. O que ninguém do coral dele fazia. Aí Deus falou para ele assim, esse é o louvor que eu recebo. A sua turma toda afinadinha lá profissional, madeira, feno e palha. Esse aqui é ouro, prata e pedra preciosa. Aí chegou lá dentro e pediu, pastor, desculpe, consertar tudo. Então, irmão, não existe isso, sabe? De coisa profissional, nem que você fica. Sacerdócio universal, tá? Sim, que o Lutero trouxe, não foi aceito. Tá vendo? Não foi aceito. E você pode ver, o grande problema que foi criado nas igrejas, nas denominações, é que o povo foi criado, irmão, para ficar sentado para ouvir. Não é assim? Todo mundo fica com a bandeja vazia. Aí você chega no culto, irmão, repara para você ver, quando foi que foi dada a oportunidade para você escolher um hino e cantar? Tenta fazer isso lá para você ver. Fala, opa, isso aí não está no programa aqui não. Esse aí não. A turma que já escolheu, os dirigentes da música, eles vão tocar, não, totalmente errado. O Espírito Santo vai levantar um ali, e outro ali, e outro lá. Não é isso que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, 26? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Um tem, outro tem, outro tem, outro tem. Está vendo, irmão? Mas isso é a congregação. Quando um homem levanta para falar aqui, irmão, esse tipo de reunião que nós temos aqui, irmão, isso não é reunião da igreja, isso é reunião da obra. Está vendo? Isso é reunião de ministério.
Mas da igreja, tudo é plural, tudo é em várias pessoas participando. Daí não vou falar muito mais não, senão quando eu sair na porta ali, a turma está lá me esperando. Então, irmãos, o Lutero, ele trouxe isso, né? Trouxe essa verdade de que todos nós somos sacerdotes, que o Senhor já nos fez sacerdotes, né? Isso é a obra que Ele fez por nós. Cada irmão, cada irmã, ele tem o direito, se ele está na reunião, ele tem o direito de levantar sua voz e orar, tem o direito de levantar e sugerir um cântico, até de começar a cantar, ele pode começar a cantar. Isso é uma pergunta, existe isso? Não existe. Eu conheço vários lugares, né? Aqui em Belo Horizonte, lá onde nós reunimos, na cidade vizinha onde eu vou, irmão, tem ceia todo domingo, de 7 até às 8, ninguém dirige. Você vai olhar, não tem ninguém na frente, só tem um cálice e um pão na mesa. Cada irmão escolhe o que ele quer cantar, né? Ora no momento que ele quer, e aí chega num determinado momento, o irmão vai lá na frente, irmãos, vamos partir o pão da graça do Senhor, parte o pão, continua cantando. E alguém pergunta, não tem bagunça? Não tem, irmão, não tem bagunça. Sacerdócio, né? Muito bem. E aí, irmãos, a dificuldade maior das 7 igrejas é porque, veja bem, nós estamos falando das 7 igrejas do ponto de vista profético, ou seja, é uma profecia que o Senhor deu a respeito da história da igreja. E aí, depois de Lutero, o que veio? Então, irmão, esse ponto é negado pela maioria. Eles falam que Filadélfia foi o grande movimento das missões modernas, porque lá eles colocaram uma porta diante de ti que ninguém pode fechar. Tens pouca força, né? Mas ninguém pode deter, né? E deu a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então essa é a igreja de Filadélfia, irmão, mas não tem sentido se nós estamos falando de períodos do que aconteceu na história da igreja. Movimento de missões, isso não é um acontecimento que possa ser incluído. Mas qual é o ensinamento que eu entendo que seja? Foi o que Deus fez na Inglaterra em 1827, com uma pessoa que se tornou um expoente. Não foi ele que começou, mas ele chegou bem no início e se tornou praticamente o expoente daqueles irmãos, John Nelson Darby. Então lá na Inglaterra, aqueles homens que eram da igreja anglicana, o Senhor mostrou para eles que eles deveriam ser simplesmente irmãos. E eles abdicaram da posição deles, dos títulos deles, e começaram a reunir. Por isso eles foram chamados de Brethren. Ou o nome da cidade deles, Plymouth, na Inglaterra. Então são conhecidos como Plymouth Brethren, os irmãos de Plymouth. Então essa palavra irmãos aí é um título, né? Não quer dizer que é irmãos como nós somos aqui. É especificamente, eles foram chamados porque a ênfase deles é dizer, olha, nós somos irmãos. E aí, irmão, o que acontece? Esse grupo que viu essa verdade, né? Eles viram o quê? A unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Mas, irmão, lamentável, né? Porque tudo aquilo que o Espírito Santo faz, Satanás destrói. A história todinha da Bíblia, o que é? Deus cria, Satanás destrói e Deus restaura. Sempre assim. E aí durou 20 anos a história desses irmãos. 20. Nesses 20 anos, irmão, vocês imaginam os homens que Deus levantou e as verdades que foram restauradas. Por exemplo, quem já leu o comentário do Pentateuco, do irmão chamado Mackintosh? Deixa eu ver. Você pode adquirir hoje em São Paulo, né? Em Diadema, né? Tem uma livraria lá, não sei se é Leituras Cristãs, Depósito de Literatura Cristã. Então você pode adquirir, irmão, é uma preciosidade. São 6 volumes sobre, né? E muitos outros. Por exemplo, George Muller, né? Aquele irmão que cuidou dos órfãos lá, que chegou a ter 2.000 órfãos em Bristol, na Inglaterra, né? Sem receber um centavo de ninguém, assim, prometido no papel. Não, para cada mês, para cada dia, ele orava dizendo, Senhor, manda um sustento para os órfãos. Chegou a ter 2.000. Também era dos irmãos lá.
E irmão, se você pegar a literatura, para aqueles que sabem ler inglês hoje, quando você pega o livro, você vai descobrir que aquele ali é uma preciosidade. Era irmão. Então, irmãos, Deus fez uma obra no meio desses irmãos. Em 1827, mas em 1847, Satanás veio e deu uma atacada neles, e eles dividiram. E aí a divisão foi embora. Aí depois Deus levanta um irmão na China chamado Otmani. Aí Otmani viu o que aconteceu com aqueles irmãos, aprendeu com eles e praticou isso na China. E é praticado até hoje. Mas ele foi preso em 1952. E aí um irmão que trabalhava com ele chamado Witness Lee. Aí ele começou a criar um movimento que chegou até nós aqui no Brasil, chamado Igreja Local. Uma sede, né, lá em Los Angeles. E aí, irmão, a mesma coisa, a mesma situação. Chegou num ponto que eles se dividiram. Agora, recente, houve uma divisão violenta entre os irmãos dos Estados Unidos, né, de Los Angeles, com o irmão Dong Yulan, que foi designado pelo irmão Witness como apóstolo para a América do Sul. Então houve um rompimento agora entre os irmãos lá dos Estados Unidos e os irmãos daqui. Coisa assim tremenda, violenta. Então também estragou tudo, porque se nós estamos testemunhando que a igreja é uma só, não podemos dividir. E aí, irmãos, esses grupos, né, lá dos irmãos da Inglaterra e desses irmãos, se realmente eles negaram essa verdade, então eles saírem de Filadélfia, significa amor fraternal. O que nós queremos reconhecer é que é um irmão. E aí eles caíram na situação de Laodiceia. Sou rico, abastado e de nada tenho falta. Não preciso de mais ninguém. Esse é o erro. Se nós tivermos essa posição, nós estamos em Laodiceia. Nós temos que depender e dizer: nós precisamos de todos os irmãos, de cada irmão. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é humilde, se ele conhece muito da Bíblia ou não. Nós vamos ganhar de todos. Então, irmão, mais ou menos, né? É por isso que o Senhor diz que as 3 primeiras passaram, as 4 últimas ficaram. Tiatira é a igreja católica. Sardes é o protestantismo. Filadélfia são os irmãos que têm saído de Sardes, são as denominações, e têm procurado testemunhar essa verdade da unidade. E Laodiceia são aqueles que saíram para dar esse testemunho, mas se ensoberbeceram, dizendo que eles são ricos e de nada eles têm falta. O Otmani diz: o que é Laodiceia? É a Filadélfia soberba. Então, irmãos, mais ou menos, essas são as 7 igrejas, né? Agora, acho que o meu tempo já foi embora, né? O Otmani começou e terminou agora? O Otmani começou como? Do irmão Otmani, olha, ele nasceu em 1903. E ele começou praticamente a servir dessa forma com talvez 17 ou 18 anos, quando ele se converteu. Então, 1903 lá para 1920, 21, uma coisa assim. Então, em 1847 rompeu, aí ficou esse tempo todo sem essa unidade dos irmãos. O Senhor levantou novamente com o Otmani em 1920. E veio romper agora com esses irmãos. Não, já aconteceu há muito tempo nos Estados Unidos. O que aconteceu agora é relacionado com o irmão que está aqui na América do Sul, né? Mas a situação já veio bem antes, lá quando o Witness Lee e o irmão Stephen Cohn, né, ainda estavam lá, juntos lá nos Estados Unidos. Então assim, irmão, depois se os irmãos quiserem conhecer melhor essa situação, a gente não gosta de falar também, porque a gente fica querendo dar a impressão que está expondo os irmãos, né? E vamos negar exatamente o que estamos testemunhando, que são nossos irmãos, né? Eles erraram, o erro deles é o meu erro, porque nós somos um corpo, né? Então é só não mostrar para os irmãos isso. 3 passaram, hoje não tem mais. Éfeso, Esmirna e Pérgamo não tem, mas Tiatira tem, que é a igreja católica. Sardes tem, que é o protestantismo, né? Que nós chamamos hoje de evangélico. Aí Filadélfia tem Filadélfia. E aqueles de Filadélfia que se contaminam, que se ensoberbecem, viram Laodiceia. Aí me ajuda, seus irmãos, por favor, a orar do Senhor. 9:26. 9:26, puxa. Os irmãos gostariam de
teria alguma coisa que gostariam de perguntar? Seria, né? O senhor falou que as pessoas não aceitam, todos são sacerdotes. Aquela passagem de 1 Pedro 2,9 não inclui isso, não? Não inclui? Inclui, eu entendo. Assim, parece que Pedro falou que todos são, né? Falou que raça eleita, sacerdócio santo, povo escolhido. Parece que está falando que todos são sacerdotes. Mas é o que eu falei. Eu não disse que não são. Mas o senhor falou que em lugar de Lutero não foi aceito. Hoje? Não, o fato do Pedro dizer que nós somos não quer dizer que as pessoas aceitam. Porque se você é sacerdote. Mas se eu ler aqui, aí eu. Não aceitaram, mas é verdade. Estou dizendo, você vai no culto para você ver. Você chega lá, você senta. Se você falar, se você quer levantar e orar, você pode até fazer, mas depois o pastor me chama, irmão. Isso aqui funciona então só como se fosse, particularmente eu sou o meu próprio sacerdote. Particularmente, eu oro, eu louvo. Não é que você é o seu sacerdote, você é sacerdote. Entre você e Deus não tem intermediário. Agora, um israelita que não era sacerdote, como é que ele podia oferecer um sacrifício para Deus? Ele pode chegar e matar o cabritinho dele e resolver o problema? Claro. Está vendo, então, irmão? E por que Deus criou o sistema dos sacerdotes lá? Quem que foi escolhido para ser sacerdote? Quem que foi? A família de Arão, né? Que era da tribo de Levi. Mas por que Deus escolheu a tribo de Levi, irmãos? Está escrito lá em Êxodo capítulo 19. Não, haja tempo para falar com os irmãos. Lá está escrito assim: vós me sereis um reino sacerdotal. Então, o reino sacerdotal inclui quantas pessoas? Todo mundo que é do reino, está vendo? Mas o que aconteceu? Lá no dia do bezerro de ouro, Moisés chegou quando viu a orgia que o povo estava, né, dançando lá em volta do bezerro, numa situação realmente caótica, que os irmãos imaginam, né? Então Moisés chegou e falou: quem está do lado do Senhor? Passa para cá. Aí a Bíblia diz: só a tribo de Levi. Então, irmão, nós não sabemos dessas coisas, achando que foi Deus que escolheu o sacerdote. Não, irmão, Deus nunca programou isso, nunca. Ele disse: vós me sereis um reino de sacerdotes, toda a nação, todos, igual na igreja hoje. Mas aí quando ele falou: você está do lado do Senhor? Tá, então entra lá dentro agora, mata seu pai, mata sua mãe, mata seu irmão, mata sua irmã, mata o seu amigo, mata o seu parente. E aí os da tribo de Levi entraram, despertaram. Lá em outro lugar, se não me engano, Malaquias ou um outro profeta, diz assim: Levi não conheceu seu pai nem sua mãe. Então, por causa disso, eu disse: você agora vai ministrar a minha palavra. Irmão, você sabe por que hoje não tem ministério da palavra? É por isso. É que quando o Senhor diz assim: você está disposto a falar a verdade? Você tem coragem de tirar a espada e ferir a pessoa com a espada da palavra? Não, Senhor. Se eu falar isso, se eu pregar isso, eu perco o emprego. Então você não tem a palavra. Nós achamos que tem, irmão. É raro. Hoje, irmão, o ministério da palavra é raro. Raríssimo. Tá vendo? Então Deus nunca programou isso. Então, por que a palavra de Deus diz: quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? Né? O véu rasgou, não foi? Ué, por que ele rasgou? Porque no Velho Testamento, quem que entrava no Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote. Quem que entrava no lugar santo? Só os sacerdotes, filhos dele. Os outros ficavam tudo lá de fora. Os levitas no átrio, e o povo só podia chegar ali no átrio e entregar o animalzinho e colocar a mão em cima. Mas agora o Espírito Santo diz: rasgou o véu. E aí Hebreus capítulo 10 diz assim: tendo pois intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que ele nos consagrou. Tá vendo? Então, irmão, por isso que nós somos sacerdotes. Aí, só vou mencionar para os irmãos, né? Realmente nosso tempo é muito pequeno, né? Mas as 7 festas de Israel, os irmãos vão ver que é o seguinte: elas são divididas agora diferente. É 4 e 3. 4 e 3. Então, Páscoa,
Pães asmos, primícia e Pentecostes. Isso é cumprido. Aí passou o período longo,